O ano era 1982. O Tylenol, um remédio para febre e dor de cabeça, parecido com a dipirona que os médicos receitam muito no posto de saúde, era líder de vendas nas farmácias no mundo todo, incluindo o Brasil, mas principalmente os Estados Unidos. Porém, no dia 29 de setembro, uma quarta-feira bem normal, algo terrível estava prestes a acontecer com algumas pessoas de Chicago que compraram esse medicamento. Lembrando que Chicago é uma das maiores cidades norte-americanas. Era por volta das 6 horas da manhã, no subúrbio tranquilo de Elk Grove Village. Mary Ann Kellerman, uma menina de 12 anos, estava se preparando para ir para a escola. Porém, ela começou a sentir uma forte dor de cabeça, possivelmente um início de resfriado. Seu pai então dá para ela 2 cápsulas de Tylenol. Minutos depois, ela vai para o banheiro e cai no chão, com várias convulsões. O pai corre para o banheiro, onde viu um barulho forte e encontrou a filha desmaiada. Em pânico, chamou a ambulância, mas ao chegar no hospital, Mary Ann já estava sem vida. Apesar dos esforços dos médicos, ela não resistiu. Os profissionais que atenderam a garota ficaram sem entender o que poderia ter acontecido. Mas, como ela reclamou de dor de cabeça antes, levantaram a hipótese de aneurisma, algo raro em crianças, mas não impossível. A morte foi investigada, mas sem nenhuma urgência. O pai, devastado, teve que aceitar a dura realidade de uma perda tão repentina. Mas não parou por aí, pois outras 7 pessoas perderam a vida do nada no mesmo dia. Chicago, que sempre foi considerada segura, virou de pernas para o ar. E depois desse dia, o pânico se espalhou pelas ruas. E como eu disse, Mary não foi a única vítima. Naquela mesma manhã, em Wellington Heights, outro subúrbio de Chicago, Adam Janus, um carteiro, acordou sentindo mal, tomou um Tylenol e deitou no sofá para descansar. Poucos minutos depois, começou a ter várias convulsões e sua esposa, desesperada, chamou ajuda. Mas não teve jeito. Adam também perdeu a vida antes de chegar ao hospital. A dor da família era tão grande que, à tarde, o irmão de Adam, Stanley, se reuniu com a esposa, Teresa, e outros parentes em casa. Em meio ao luto, ambos sentiram dor de cabeça e Teresa pegou um frasco de Tylenol, oferecendo um comprimido ao marido. Eles tomaram e em minutos os dois também caíram no chão. Stanley não resistiu e Teresa entrou em coma, falecendo 2 dias depois. Pensa na dor dessa família, perder 2 filhos assim do nada no mesmo dia. A situação era tão estranha que as autoridades logo desconfiaram de algo na casa, como um vazamento de gás, mas a inspeção descartou essa hipótese. Enquanto isso, a notícia desses falecimentos misteriosos se espalharam. Alguns profissionais do Corpo de Bombeiros notaram que todas as vítimas tomaram Tylenol antes de passar mal. Eles então se perguntaram se foi esse medicamento o responsável. Uma enfermeira chamada Ellen Jensen também chegou a essa conclusão, mas quando sugeriu que o Tylenol pudesse ser o culpado, ninguém deu ouvidos. E assim, um dia que começou como qualquer outro em Chicago, terminou mergulhado em mistério e tragédia. Naquela mesma noite, começaram as primeiras investigações. Nick Fizos, um investigador do condado de Cook, recolheu todos os frascos de Tylenol encontrados nas casas das vítimas e iniciou uma análise cuidadosa dos comprimidos. A princípio, tudo parecia normal. As cápsulas estavam intactas, sem sinais de adulteração visíveis a olho nu. Cada embalagem tinha um código de identificação, indicando que os padrões de qualidade tinham sido verificados e tudo estava em ordem. No entanto, a verdadeira revelação veio quando Fizos analisou o conteúdo dentro das cápsulas. Dentro dessas cápsulas de Tylenol, ele descobriu uma quantidade muito grande de cianeto, 3 vezes mais do que o necessário para tirar a vida de uma pessoa. Durante a madrugada, o laboratório de análises de Chicago confirmou a presença de cianeto no sangue de Stanley, Adam e Teresa, e mais tarde de Mary Ann. O cianeto é um veneno extremamente potente, agindo rapidamente para bloquear o transporte de oxigênio pelas células, essencialmente asfixiando a vítima. Seus efeitos são devastadores, incluindo paralisia respiratória, espasmos, batimentos cardíacos irregulares e convulsões intensas.
levando a óbito em apenas 5 a 15 minutos. As autoridades imediatamente suspeitaram de um envenenamento em massa. A notícia se espalhou rapidamente e, na manhã de 30 de setembro, todos os canais de notícia estavam focados no assunto. Carros de polícia equipados com alto-falantes circulavam pelas ruas de Chicago, alertando os moradores para não tomarem Tylenol. Bombeiros e voluntários bateram de porta em porta, avisando as pessoas e distribuindo folhetos com informações sobre o ataque. Especialistas explicaram na televisão que era impossível identificar se uma embalagem havia sido adulterada apenas olhando. Naquela época, as embalagens de medicamentos não eram lacradas como hoje, permitindo que alguém substituísse o conteúdo das cápsulas sem deixar sinais. Bastava abrir a caixa, remover o frasco, substituir o pó de paracetamol por cianeto e colocar tudo de volta na prateleira. No entanto, os especialistas alertaram que o cianeto tem um odor característico de amêndoas amargas, que poderia ser percebido ao abrir uma embalagem adulterada. Mas é claro que ninguém estava disposto a correr esse risco. A questão urgente era descobrir onde a adulteração tinha acontecido. Seria na fábrica, durante o transporte ou já nas prateleiras das lojas. Após uma investigação detalhada, os peritos concluíram que a contaminação provavelmente ocorreu nas lojas. Provavelmente após a compra, um criminoso voltou para colocar os frascos contaminados de volta nas prateleiras. A possibilidade de um indivíduo mal-intencionado circulando pelas lojas e envenenando os medicamentos mais populares do país causou pânico em massa. O pânico se espalhou. Chicago, uma metrópole com milhões de habitantes, mergulhou no caos. Pessoas que haviam tomado Tylenol antes de ouvir as notícias correram para os hospitais, temendo o pior. Foi uma histeria coletiva, impulsionada pela suspeita de que um sádico estava por aí aguardando para ver quem seria a próxima vítima. O medo aumentou ainda mais quando outras mortes misteriosas começaram a ser divulgadas. Em Winfield, uma cidade próxima a Chicago, Mary Lynn Reiner, de 27 anos, faleceu no dia 29 de setembro após tomar Tylenol. Mary tinha dado à luz recentemente e sozinha em sua casa com a sogra tomou o remédio para aliviar as dores. Poucos minutos depois, ela caiu no chão. Em Lombard, outra cidade próxima, Mary Sue McFarland, de 31 anos, também faleceu logo após tomar Tylenol, desta vez na sala de descanso do shopping onde trabalhava. Na sexta-feira, 1º de outubro, outra vítima foi encontrada, Paula Prince. Ela era comissária de bordo e tinha 35 anos e acabou sendo encontrada em seu apartamento, no centro de Chicago. Paula tinha comprado o Tylenol na noite de 29 de setembro e, ao voltar para casa, tomou o remédio. Ela morava sozinha e, portanto, ninguém percebeu sua ausência até que fosse tarde demais. As vítimas agora somavam 7, todas falecidas no mesmo dia, 29 de setembro. A histeria estava espalhada pelo país inteiro. Todos assistiam em choque enquanto as autoridades tentavam rastrear o culpado. As vendas de Tylenol despencaram. A Johnson & Johnson, fabricante do medicamento, tomou uma atitude drástica. Ela retirou 31 milhões de frascos das prateleiras apenas no estado de Illinois, numa operação que custou milhões de dólares. Além disso, a empresa ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem à captura dos responsáveis. O promotor, Tyrone Fenner, montou uma força-tarefa com agentes federais e estaduais, envolvendo entre 100 a 200 agentes, além de 40 químicos. Eles estavam determinados a encontrar pistas, mas enfrentavam um criminoso astuto que tinha agido em um curto período de tempo em uma área densamente povoada. No entanto, uma pequena reviravolta aconteceu, graças a uma câmera de vigilância em uma das lojas onde o Tylenol adulterado foi comprado. A polícia conseguiu identificar Paula Prince, comprando o frasco que, pouco depois, tiraria sua vida. A descoberta das imagens de Paula Prince comprando Tylenol contaminado foi um grande avanço para a polícia, mas também trouxe à tona a pergunta inquietante: quem havia colocado aquelas cápsulas envenenadas na prateleira? As autoridades revisaram as gravações de todas as lojas envolvidas, cruzando os rostos das pessoas que passaram por lá desde o dia dos óbitos. Porém, mesmo com todos esses esforços, nada de relevante foi encontrado.
até o dia 13 de outubro. Nesse dia, a polícia recebeu uma denúncia inesperada. O dono de um bar em Lincoln Park informou que 2 clientes seus conheciam um suspeito. Esse suspeito, cerca de 6 meses antes dos envenenamentos, havia comprado uma quantidade grande de cianeto. Esse homem, segundo eles, tinha se comportado de maneira muito estranha depois dessa compra. O nome dele era Roger Arnold, um funcionário de um dos centros de distribuição da Tylenol. Curiosamente, ele também era conhecido de um dos pais de uma das vítimas. As autoridades revistaram a casa de Roger Arnold em 11 de outubro, 2 dias antes da prisão. Lá encontraram um verdadeiro arsenal, várias armas de fogo ilegais, livros de química que descreviam como produzir cianeto e como inseri-lo em cápsulas. Além disso, descobriram frascos de laboratório, tubos de ensaio e vestígios de um pó granulado branco. Arnold foi interrogado por 3 dias consecutivos, mas mesmo com essas evidências, nada concreto ligava ele diretamente ao caso do Tylenol. Ele admitiu ter cianeto em casa, mas o veneno nunca foi encontrado. Sem provas suficientes, Arnold foi acusado apenas por porte ilegal de armas e foi liberado. Entretanto, o pesadelo de Roger Arnold estava longe de terminar. Seu nome e rosto vazaram para a imprensa, e ele passou a ser apontado pela população como o responsável pelos envenenamentos. Incapaz de sair de casa ou conseguir um emprego, sua vida se tornou um inferno. 7 meses depois, Roger, exausto de ser injustamente acusado, tomou uma decisão fatal: eliminar o homem que o havia denunciado à polícia. Mas, num erro cruel, Roger finalizou a pessoa errada, um homem chamado John, que coincidentemente tinha uma aparência semelhante ao verdadeiro denunciante, Marty Sinclair. Por esse crime, Arnold foi condenado a 30 anos de prisão, transformando-se naquilo que ele mais temia. Enquanto isso, a polícia continuava na busca pelo verdadeiro responsável. Outro suspeito, Kevin Masterson, um homem de 35 anos, de Lombard, também foi interrogado. Ele nutria um profundo ressentimento contra a rede de lojas onde as cápsulas contaminadas foram encontradas. No entanto, logo foi descartado como suspeito. Com o Halloween se aproximando, o pânico em Chicago só aumentava. As escolas organizaram festas alternativas, com ambientes controlados, e até os hospitais se disponibilizaram para examinar os doces recebidos, embora fosse difícil identificar o cianeto dessa maneira. Então, no dia 6 de outubro, uma reviravolta chocante acontece. Uma subsidiária da Johnson & Johnson recebeu uma carta de extorsão. Nela, o autor do envenenamento exigia $1 milhão, ameaçando continuar os crimes caso sua exigência não fosse atendida. A carta, escrita com frieza, detalhava o quão fácil era adulterar as cápsulas de Tylenol e a rapidez com que o cianeto agia. O FBI foi imediatamente acionado e as autoridades rastrearam a conta bancária mencionada na carta. Ela pertencia a um homem chamado Frederick Miller McKay, que negou qualquer envolvimento. Ao ser questionado se tinha inimigos, Miller não hesitou em apresentar Bob Anderson. Mas, ao investigarem esse nome, as autoridades descobriram que Bob Anderson era, na verdade, um pseudônimo. O verdadeiro nome do homem era James William Lewis, alguém com um histórico assustador. James tinha um passado sombrio. Diagnosticado com esquizofrenia na juventude, ele alegava ter fingido a condição para evitar o alistamento na Guerra do Vietnã. Anos depois, em Kansas City, ele e sua esposa, Liane, gerenciavam uma empresa de consultoria tributária. Um de seus clientes, Reynold West, desapareceu misteriosamente, e quando seu corpo foi encontrado, ele estava espalhado no sótão de sua própria casa. A ligação de Lewis com o crime ficou evidente quando a polícia encontrou um bilhete na porta de West. Esse bilhete, supostamente escrito por ele, dizia que tinha saído da cidade com sua namorada, mas isso claramente era uma mentira. O bilhete estava em papel timbrado de Lewis, e ele havia tentado descontar um cheque falso de 5 mil de Raymond. Embora as evidências apontassem para ele, uma falha acabou acontecendo quando os policiais o prenderam. Eles esqueceram de ler seus direitos antes de deter o suspeito. Por causa disso, Lewis não pôde ser preso.
Após isso, James Lewis e sua esposa mudaram seus nomes para Bob e Nancy Anderson. Era uma tentativa de recomeçar, mas o passado sombrio de Lewis estava longe de ser esquecido. James e Eliane, agora usando nomes falsos, chegam em Chicago, como se fossem pessoas com uma ficha limpa e de bom caráter. Tudo estava correndo bem, até que o negócio de Frederick Miller, onde eles trabalhavam, vai à falência. O Frederick não consegue pagar os funcionários, incluindo James e Liane. O casal ficou obcecado pela ideia de recuperar o dinheiro perdido. Eles tentaram, inclusive, processar Frederick, buscando justiça ou, quem sabe, vingança. Mas aí vem o ponto de virada. Quando James ouve no noticiário sobre o envenenamento em massa do Tylenol, ele decide escrever uma carta, usando o número da conta de Frederick. Uma jogada que tinha o objetivo de incriminá-lo. Parecia um plano perfeito, mas o tiro saiu pela culatra. Em vez de incriminar Frederick, James acaba atraindo todos os holofotes para ele. Por mais que James estivesse fora da cidade quando os frascos de Tylenol envenenado foram colocados nas prateleiras, a sua carta o amarrou ao caso. Com isso, ele foi condenado a 10 anos de prisão por extorsão. Enquanto isso, a Johnson & Johnson enfrenta sua própria batalha. Após os envenenamentos, o valor de mercado da empresa despenca. A marca Tylenol entra em crise, e as vendas caem de forma assustadora. Mas, em 11 de novembro de 82, o CEO James Burke decide enfrentar a crise de frente. Com honestidade e transparência, ele anuncia uma nova forma de embalar os medicamentos, incluindo o Tylenol. As novas embalagens agora tinham lacres de alumínio e eram feitas de plástico. Essas mudanças se tornaram um novo padrão de segurança da indústria. A jogada, embora arriscada, dá certo. Em pouco mais de um ano, com um investimento de mais de 100 milhões de dólares, as vendas do Tylenol voltam a subir. O medicamento reconquista o seu posto como o mais vendido nos Estados Unidos. Mas o mistério do Tylenol não termina por aí. Em 2007, uma nova força-tarefa do FBI revisa o caso, tentando, quem sabe, encontrar a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Em 2020, a investigação ganha um novo fôlego com uma aplicação de tecnologias modernas de análise de DNA. Cápsulas envenenadas, guardadas por quase 40 anos, são analisadas na esperança de encontrar alguma pista. No entanto, os resultados dessa análise permanecem em segredo. James Lewis continuava a ser o principal suspeito. Em 2022, o FBI volta a investigá-lo, tentando arrancar alguma confissão ou alguma pista que os levasse à verdade. Teorias mais sólidas surgem, como a ideia de que o envenenamento com Tylenol seria uma vingança pessoal de James contra Johnson & Johnson. Ele teria feito isso para prejudicar a empresa que ele possivelmente considerava culpada pelo falecimento de sua filha. E tudo teria acontecido após uma cirurgia cardíaca em que foram usadas pontos produzidos por essa marca ligada à empresa. Esses pontos teriam rompido por uma falha no produto, que custou a vida da garota. Mas até hoje, todas essas teorias continuam sendo apenas isso, teorias. Nenhuma prova concreta foi encontrada para conectar James Lewis ou qualquer outra pessoa diretamente ao caso. Em 9 de julho de 2023, James Lewis faleceu de causas naturais aos 76 anos, levando consigo todos os segredos que poderia ter revelado. E assim, o caso Tylenol permanece um enigma, sem solução, sem culpados, mas com lições aprendidas que permanecem até os dias de hoje. Esse é um caso que, entre tantas histórias criminais, ele se destaca pela complexidade e pelas consequências que mudaram a indústria farmacêutica, alterando até a própria noção de segurança ao consumir medicamentos. Bom, esse foi o caso de hoje. Meu nome é Gabriel Orlandi, e se você gosta de casos criminais e histórias de terror, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo.